Boa noite. Iniciamos a nossa web aula na UC de montagem de sistemas mecânicos. Pois bem, pessoal, fizemos a mudança de UC. Eu vou abrir com vocês aqui a nossa nova UC, que está vigente a partir de hoje, né, 12/9. Começou até o dia 24/10. Esse será o nosso cronograma, são 3 SAPs e 2 fóruns, as web aulas e juntamente com os encontros presenciais. Aqui, muito provavelmente lá no futuro a gente volte a conversar porque os encontros presenciais estão previstos para finalizar depois da entrega. E isso não é o que a gente deseja, né? Porque de fato quem desenvolve o cronograma é a escola, o próprio Ítalo Bolonha, de acordo com a disponibilidade dos professores e de laboratórios e assim vai. O que vai acontecer? A ideia é que eles consigam antecipar esses encontros presenciais. É lógico que a turma de vocês está dividida em duas, né? E esse é um fator que alonga o número de presenciais, mas não é um fator que vai ser justificativa para que ninguém seja prejudicado, tá bom? Então, muito provavelmente, devido a questões de ter outro C, a gente postergue, mas isso aqui a gente vai conversar no final. É para usar isso como eu usar muleta a palavra, mas como balizador para entrega? Não. Nós vamos desenvolver aqui na web aula grande parte das SAPs. Então a ideia é que consiga fazer sim os presenciais. E aí nós vamos ver cada uma delas agora, ó. Os fóruns, né, sobre desenho técnico mecânico. Já tem colega que fez, não vou nem. Ele deve ter feito segundo também, rapidamente. São esses dois, valendo cada um 2 pontos. Gostei da proatividade aí. Tá voando, né? Abriu hoje e já fez. E aqui é SAP 1. É, ler, interpretar para montar. Então, chegou a hora de ajudar o João a realizar as atividades. Para tanto, deverá desenvolver as atividades propostas que estão descritas, ixi, descritas a seguir. Se precisar de algum auxílio, não deixe de entrar em contato com o seu tutor. Bom trabalho. Etapa 1. Identifique os componentes do conjunto no desenho da vista explodida da bomba e preenchimento dos marcadores em branco com base no desenho de conjunto. Etapa 2, em um arquivo eletrônico de texto, lixe a quantidade de cada peça do conjunto de componentes de acordo com o anexo 1. E aqui tem as instruções, né? Baixa, os anexos estão aqui. Onde eles estão? Anexo SAP 1. Tem dois, são 2 arquivos. Esse da vista explodida da bomba e de bônus game já tem aqui na legenda a quantidade de peças. E de fato, quando você pegar a sua em branco, você vai ter que preencher. É a mesma bomba, né? A bomba de lóbulos. Então, basicamente aqui, ó, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Aqui ajuda a identificar. Lógico que não é o mesmo desenho, não vai ser na mesma ordem, salvo engano. Aqui um exemplo, deixa eu ver, aqui está em branco. A de cá. Você vai ver, tem peças que são mais características, né? Eixo, deixa eu ver, parafuso, anel de vedação, O-ring. Então tem várias peças, né, que vão ter aqui, ó. Então você vai ter que identificar. Deixa eu pegar um exemplo. 23 parafusos. Você pode vir aqui na peça em branco, tem um parafuso aqui, e colocar 23 aqui, sem problema. Outra coisa importante, eu sei que tem muita gente que faz pelo celular. O celular não vai ajudar tanto. Mas se vocês derem um zoom pelo computador, igual eu estou fazendo aqui, ó, exemplo, né? Esse aqui, ó, tá vindo do. Vou responder, mas vou falar o número aqui para vocês. Deixa eu ver. Mas será que eu tô cego hoje? Beleza, número 9, né? Vem aqui e bota o número 9. Agora essa aqui, ó, já não tá na mesma peça, tá na outra. Vou falar o número aqui, no 22, né? Essa aqui já seria o 22, ó, tá aqui dentro, não tá no retentor. Vamos lá que não vai dar para explicar sem falar. Não é tão no retentor, vai estar no lóbulo, né? Você vai colocar 22, a outra já tá no número, deixa eu ver, 12. Então já está na arruela esse aqui, ó. E assim vai. Esse aqui está no parafuso. Esse aqui está na tampa. Pedi para vocês verificarem com calma e, se possível, dê um zoom
né? Porque vai ser importante. Igual esse aqui, ó, tá num parafuso, não tá no eixo. O eixo é esse número aqui. Esse aqui também tá no eixo. Esse aqui já não tá. Então, justamente ter esses cuidados na hora de fazer a marcação para ter um maior nível de acerto. Sugestão, zoom, dê zoom. E aqui preencha, você pode usar a mesma lista, né? Facilitar aqui. Pode usar a mesma lista de 1 a 23 até para balizar você no preenchimento. Então, essa SAP 1, vocês vão entregar essa parte que está em branco, preenchida aqui com a listagem de peça e quantidade, e aqui com os números adequados de acordo com a lista que vocês fizeram. Essa é a primeira entrega. Vamos para SAP 2. Para perguntar, né? Ficou alguma dúvida com relação a SAP 1 por hora? Tranquila? Tá aí pro Otávio. O Otávio tá sem microfone. É o Pedro. Pedro, tranquilo? O George? Certo. Ah, Otávio, Ô, tranquilo. professor, Beleza. eu Sim, Pedro. não peguei ainda não. Oi? Ah, eu acabei de entrar na aula, eu tava baixando o Teams no meu telefone novo aqui. Ah, aí sim, máquina nova. Tava falando sobre a SAP 1. Tem uma instrução aqui. Acho que você pegou do meio para o fim, né? Sobre o preenchimento. São dois anexos que eu abri aqui. Esse aqui, ó, vem em branco, que é o que vocês vão entregar, que é esse anexo 2. Vou abrir ele grandão de novo aqui. Em... Que é esse anexo 1, tem a vista explodida e a listagem de materiais. E tem um anexo 2, que é justamente ele em branco, né? A vista explodida em branco e a listagem que vocês vão preencher. Pode balizar por esse, a listagem similar e colocar os números de acordo com cada uma das peças. A dica, Pedro, quem faz pelo computador dá um zoom, porque o zoom ajuda a verificar melhor, né? Onde está cada um dos pontos. E quem tiver pelo celular vai estar um pouco mais limitado de acordo com a resolução da tela do seu telefone, mas se possível, dê o zoom também para não confundir, que às vezes parece esse aqui está no retentor, esse segundo aqui está no lóbulo, esse terceiro aqui está na arruela. Se a pessoa não der o zoom, não enxerga, entendeu? Confunde. Essa foi a dica para acertar o máximo de itens dessa SAP. E a entrega é o anexo 2. Pode fazer a entrega direto dele, sem mistério, que dá para fazer a correção tranquilo. Certo, Pedro? Certo, professor. Certo. Show de bola. Essa aqui tá no bônus game, a SAP 1, né? SAP 1 tá tranquila demais. SAP 2 aqui vai falar sobre a Hidros, indústria fabricante de bombas hidráulicas, vai dar a instrução e você ficou responsável pela seleção de ferramentas adequadas para que seja possível a montagem da bomba. Sua tarefa consiste em escolher 10 ferramentas a partir de algumas opções apresentadas na lista 2 que possam ser utilizadas para a montagem do conjunto. Dica para essa SAP: prestem atenção no presencial, porque o presencial vai trabalhar e você vai ver a maioria das ferramentas que estão na listagem. Deixa eu abrir ela aqui, que é o anexo da SAP 2. Tem o primeiro, que é um PDF, o mesmo do anterior, da vista explodida. O SAP 2 é um doc, e aí sim você vai marcar a listagem. Exemplo, deixa eu ver um aqui que seja estranho. Você vai fazer a desmontagem desse motor. Ah, prensa hidráulica eu uso? Se sacar um rolamento de um eixo, é provável que você use. Então, beleza, coloquei. Vou usar uma morsa, pode ser que você use também, né? Seja legal você prender bem a peça. Uma bancada, pô, interessante a bancada. Um arco de serra, você vai serrar alguma coisa para desmontar o motor? Vocês vão ver lá no presencial. Aí já entra, né? O que mais? Deixa eu ver um outro. Da Chaves, uma lima redonda, bastarda. Vai usar uma lima para desmontar? Depende muito. Então, a escolha de 10, né? De acordo com uma atividade presencial que seja mais certeira. E aqui são 4 vídeos embaixo mostrando, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Acho que esse formato não abre nesse. Vou pegar aqui e abrir em outro programa.
Esse formato AVI, eu não sei quantos programas abrem ele. O Media Player deve abrir. Ah lá, abriu. Ah, fazendo a desmontagem do motor, até para facilitar vocês identificarem. Na SAP 2 ainda tem um bônus para a SAP 1. Você vê a vista explodida, né? E com animação da desmontagem. Esse é o primeiro vídeo. Segundo vídeo aqui, ó. Vou colocar para abrir com segundo vídeo de outro ângulo a desmontagem. E assim vai, são 4 vídeos fazendo montagem. Vou abrir o último aqui para a gente ver junto. E também vai ter agora a montagem por outro ângulo. 2 vídeos de desmontagem, 2 vídeos de montagem. Pô, já vi aqui o parafuso sextavado. Então eu já vou ter que usar um certo item. Tem outro parafuso aqui que aparentemente ele tem a cabeça de Allen, né? E assim vai. Então justamente você vai fazer a escolha de 10 de acordo com o anexo 2, seguindo, né? A escolha das 10 peças e entrega exatamente esse anexo. Tranquilo também. Essa aqui tá bem tranquila, a SAP 2, o pessoal pegando leve demais. E a SAP 3, né? Então aqui, ó, já a empresa que você é colaborador já avançou substancialmente na implementação do seu projeto de melhoria contínua. Nessa etapa, a preocupação da gerência está em aperfeiçoar os conhecimentos em tolerância de forma e posição dos profissionais do setor de montagem para otimizar o trabalho. Como membro da equipe responsável pelo projeto e facilitador desse assunto, sua função será orientar seus colegas em seus respectivos pontos de trabalho, e antes disso, você terá que demonstrar sua capacidade em identificar as tolerâncias de forma e posição. Qual que é a atividade a ser realizada? Em um arquivo eletrônico de texto, preencha as opções corretas da lista de características afetadas pelas tolerâncias de forma e posição e relacionadas com as opções adequadas, de acordo com os anexos 1, 2, 3 e 4. Tem uma dica aqui para a resolução da SAP já gravada. Quando vocês estiverem fazendo, pode consultar também. E aqui estão os anexos. Nós vamos entrar nesse assunto, mas aqui, vamos lá, dar uma breve explicação. O que ele traz? Aqui a gente tem a linha de cota, todo mundo lembra de desenho, né? E a nossa linha de cota é linha de chamada, né? Quer dizer que esse espaço aqui do corte, né? Esse aqui era um corte do nosso, salvo engano, nosso eixo, as castanhas, nossa castanha aqui, tem essa medida de 115,5, com tolerância de mais 2 ou só mais 2. Então, ele pode ser entre 111,5 ou 111,7. Não pode ser menor que 111,5. Outra aqui, essa medida 4, ó, desse trecho. Aqui, eu tenho 55 mais ou menos 0,5. Então, ele pode ser 54,5 ou 55,5. Então, isso aqui é de acordo com a tolerância. Mas o que nós vamos trabalhar são as características afetadas pelas tolerâncias. E aqui está, né, o único desenho que representa essa característica, que aqui é de circularidade. Então, o diâmetro ele pode variar 0,1 milímetros, né, nessa chamada A. Então, esse diâmetro aqui, ó, ele é de 30, né, com H10. O que ele já trouxe? O que significa o H10? E tem a tolerância à circularidade de 0,1. E aí vocês vão marcar aqui, né, qual que é a tolerância que está sendo afetada, ou característica afetada pela tolerância. No caso, é só esse desenho aqui, e aqui marca. São 4. Então, isso a gente vai ter que estudar. Tem no material também, vocês podem conferir aqui, ó. Tem um desenho representando. Acho que esse anexo aqui. Ah, esse é outro anexo. Então, de fato, ele está representando é a mesma coisa de novo, né? É o mesmo símbolo, só marcar na tabelinha embaixo, né? Nessa aqui. Isso aqui já tem mais, ó. Já temos 1, 2. Realmente eles vêm com essa linha de legenda. 3. O que mais nós temos? São 3 índices. Vou marcar 3 características afetadas. Deixa eu ver aqui embaixo se tem mais algum. Não. São 3. E no último anexo, nós temos 1, 2,
Então, dois. Aí você vai marcar aqui a bolinha, marca em amarelo, em verde, se quiser pintar. Quer fazer pelo próprio PDF que tem esse marca-texto aqui, ó. Tá certo? Você pode vir aqui e marcar, vamos dizer, esse aqui é índice de paralelismo, por exemplo. Já vem aqui e marca, ó. Paralelismo. É só marcar na ficha também, sem muito mistério. Você tem que saber identificar e fazer a leitura. Então, são essas atividades que nós temos as 3 SAPs e os 2 fóruns. Certo, senhores? Podemos ir para a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Então, na última SAP são 4 envios, tá? Então, lá no envio, vocês vão enviar 4 arquivos, porque são 4 anexos. Então, é isso, senhores. Alguma dúvida por hora? Senão, a gente já começa falando dos nossos... Ó, quem está aqui no assunto de hoje. Característica tolerada, símbolo e o item. E aqui já tem a representação de cada uma daquelas. Ó. Eu lembro que tinha um de planeza, que tinha um de paralelismo, e assim vai. Está de acordo com a SAP. Peguei o chat aqui, quem está sem microfone. Como enviar SAP, Otávio? Beleza, vou voltar lá. Como que envia uma SAP? Bom que já gravou e você marca que a aula do dia 12/9 teve isso. Otávio, deixa eu compartilhar a tela, né? Senão não dá certo. Tá vendo minha tela, né, Otávio? Se pudesse, der para escrever um OK, mandar um joinha aí, já fica, já fico sabendo. Tá vendo minha tela? Acho que sim, tá respondendo lá. Eu clico aqui, ó, em envio da situação de aprendizagem, vai abrir essa tela. Deixa eu simular como vocês, ó, mudar meu papel para aluno. Vai aparecer isso aqui, ó. Tô lá na situação de aprendizagem. Envio de situação. Cliquei aqui, aí vai aparecer adicionar envio. Eu clico aqui, vai abrir essa aba. Como que eu posso utilizar ela? Eu posso abrir uma do Explorer do lado, né? Para fazer o envio e arrastar. Vamos dizer que seja isso aqui, ó, SAP 2 anexo 2. Eu pego e arrasto aqui para dentro. Vai aparecer o meu arquivo e eu coloco salvar mudanças. Depois que você finaliza, aparece enviado para avaliação e fica aguardando. Eu posso também fazer de outra forma. Aqui, ó, adicionar envio. Aqui dentro, se eu clicar uma vez, ó, me aparece essa aba aqui de seletor de arquivos, seletor de arquivos, clico em procurar, e aí vem para minha página de pesquisa, ó, vem na minha aba documentos, na minha aba downloads, e escolha, vamos dizer que seja aqui, ó, SAP 2 anexo 2, abrir, depois enviar esse arquivo e salvar mudanças. E aí já vai aparecer enviado para avaliação. Beleza? Show de bola, Otávio. Os demais, se alguém mais tem alguma dúvida, fica à vontade. Pelo silêncio, eu creio que não. Então vamos lá para nossa aula de hoje, trabalhando com erros de forma e características toleradas. Preste atenção que hoje já dá para fazer SAP 3, tá? Então vamos lá, ó. Um erro de forma corresponde à diferença entre a superfície real da peça e a forma geométrica teórica, que é uma coisa que a gente faz no papel, outra é o que de fato acontece no dia a dia. Exemplo, eu imagino que essa garrafa aqui tenha, ah, aqui seria cilindricidade, pode ser só circularidade nesse trecho. Ó, é preta, né? Tá difícil. Ok, mas se eu for analisar, muitas vezes ela não tem um nível de circularidade muito alto ou de cilindricidade muito alto. Então, né, eu vou ter tolerâncias para variações, porque nem tudo é perfeito, é claro. Um telefone celular aqui, ó, a gente imagina que tudo o fundo esconde, colocar na frente aqui, ó. A gente imagina que o nível de planeza da tela seja alto. Se você for analisar, vai ter um nível de rugosidade. Apesar que o vidro tem uma planeza muito boa, diferente da mesa que eu estou apoiando aqui, a gente sente, né, a rugosidade do material que não é plano 100%. Então é tudo isso. O quanto a realidade a gente quer que exista, mas, no papel, na teoria, a gente quer que exista, mas no real, de fato, não
é essa perfeição que a gente projeta. Então, a forma de um elemento é considerada correta quando cada um dos seus pontos permanecer igual ou inferior ao valor da tolerância estabelecida. Igual aqui, cilindricidade. Imagina o seguinte, eu traço o meu ponto central aqui, né? Meu ponto médio para eu desenvolver o raio aqui, calcular o diâmetro, né, e tudo mais. Eu imagino que ela tem um raio de, vamos chutar aqui, de 10 centímetros. Então é 10 para cima e do meio para baixo 10, 10 para todas as direções eu crio o meu cilindro. E eu vou fazer como que se eu projetasse por todo o corpo da garrafa. Então aí eu vejo a cilindricidade, né? Eu vou ter um círculo, na verdade, e projeto por toda a altura dela e eu vou ter a cilindricidade. Eu vejo em quais pontos essa garrafa de fato está dentro do meu cilindro teórico, né? O quanto ela toca, em quais pontos ela toca. Então, se eu for analisar ela completamente, ela não vai ser 100% cilíndrica, ela vai ter variações. Aqui, creio que milesimais pelo material que foi feito, né? Essa garrafa, mas vão ter variações. Então, é essa tolerância que a gente vê. Exemplo, um eixo. Se a gente fizer a cilindricidade de um eixo desbalanceado, ele não vai dar cilindricidade, você tem que ajustar. Circularidade, se essa garrafa sofresse muito impacto, já ia até amassado, que a gente costuma chamar de ovalizado. Então já não tem mais, já está fora da tolerância da, não é cilindricidade não, isso é circularidade, né? Quando é só a área do círculo. Então a circularidade não vai estar sendo atendida. Então é basicamente isso. Geralmente não, os erros de forma são assim. Aí vem perpendicularidade, paralelismo, planeza, são vários outros que a gente vai ver mais à frente. Então, ó, a diferença de forma deve ser medida perpendicularmente à forma geométrica, observando o correto apoio da peça no dispositivo de inspeção ou na máquina de medição por coordenadas para não se obter um falso valor. Então, a superfície real é a superfície que separa o corpo do ambiente. No caso, aqui é a superfície real dessa garrafa. Esse aqui, ó, que eu estou passando o dedo, é a superfície real aqui. Isso é real. Superfície geométrica, se eu tivesse o projeto da garrafa aqui, seria a superfície ideal, prescrita nos desenhos e isenta de erros, né? Superfície plana, cilíndrica e esférica, que a gente espera que de fato ela seja no real, mas infelizmente nem tudo, né? É conforme a teoria. E a superfície efetiva, se eu viesse medindo aqui, basicamente como fala, tivesse como traçar a fosse um 3D da vida, né? Esse aqui tem máquinas que fazem por sombreamento, mas tivesse um 3D e eu projetasse aqui como seria o real, ou como seria o virtual, ou o desenho, né? Do desenho, ou geométrico. E aí eu colocasse dentro, para ver se de fato, né? Cabe ou não, se de fato atinge as tolerâncias ou não. Seria isso, é efetiva depois que eu medisse e já tivesse tudo mensurado. Então, perfil real, né? Corte da superfície real, perfil geométrico com corte da superfície geométrica e o perfil efetivo corte da superfície efetiva. Os erros que a gente tem nesse tipo de nesses conceitos aqui de montagem. Erros macrogeométricos detectáveis por instrumentos convencionais. Exemplo, a conicidade, ovalizações. A gente pode pegar aí, deixa eu ver, com um paquímetro você pode pegar com outros instrumentos convencionais. E temos os microgeométricos, conhecidos, né, como rugosidade, só são detectáveis por rugosímetro, perfiloscópios e etc. Já são os mais difíceis a olho nu e a instrumentação convencional que a gente tem, né, porque eles já são bem menores, então já seriam os microgeométricos. Então isso entra muito para máquinas complexas, nessa engenharia mais complexa, processos de fabricação, você vai tendo cada vez mais, né, tolerâncias menores para esses erros de forma. E o convencional que a gente tem no dia a dia, isso tem, né? Normalmente são as tolerâncias de folga que a gente costuma ver, é porque não consegue muitas vezes fabricar um produto, né? Conforme a teoria, a gente coloca a tolerância dimensional, isso depois gera uma folga, e a gente vem corrigindo essas folgas com outros elementos,
e até usando elas, né, para diminuir atrito, evitar choque mecânicos entre peças e assim vai. Então, o nosso trabalho vai sempre usando essa parte que a teoria nem sempre ela vem a casar com o que é real. Então, aqui, ó, essa figura representa a utilização de uma tolerância geométrica a uma superfície de uma peça. Então, nesse caso, podemos denominar a superfície como sendo o elemento tolerado em questão. Observe que os campos específicos estão referenciados com as letras A, ou com as referenciados através de letras. A seguir, cada letra. A letra A está representando 2 riscos aqui na diagonal, isso é o símbolo do tipo de tolerância. Então, é uma tolerância às peças serem perpendiculares. P, o valor da tolerância, então elas têm o grau de tolerância para ser perpendicular de 0,1, né? Então tem que ser perpendicular. Vou traçar uma linha aqui, a outra tem que estar perpendicular o tempo inteiro, podendo variar em 0,1 para mais próximo ou 0,1 mais distante. Acima disso está fora de tolerância. Letra C é a letra de referência. Geralmente, às vezes você tem essa marcação e não consegue posicionar com a seta. É igual o da SAP. Tinha um azinho lá para representar qual era a superfície. E lá tinha na superfície, né, um círculozinho com a letra A e uma setinha indicando. Então é a letra de referência para referenciamento a qual superfície se trata essa tolerância. E a letra D, sempre que possível, vai ter a linha de referência com seta de referência para marcar. Exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Descrição, ó. A, né, a letra A é a moldura da referência, B, a letra de referência, C, a linha de referência ligando e D, o triângulo de referência. Então, se tivesse um quadradinho desse aqui, ó, com a planeza, 0,1 de tolerância, a letra A, mas eu não estou vendo qual superfície ela está representando. Você poderia ter num outro corte algo igual isso aqui, representando, ó, a letra A é aqui. Então, no seu quadro lá de tolerâncias, né, que você viu, representa essa superfície aqui. Então, de fato, pode estar separada as duas. Aqui está junto, né? De fato, já indica direto a superfície. Pode ser pontos que estejam separados. E aí você vai ter, né, tanto o quadrado aqui, a apresentação da tolerância, a moldura, e aqui representando a referência, né? A referência da linha. Então, quais são as características e os símbolos? Esse é a SAP 3, ó. Essa tabela está no nosso livro didático também. Tem a retitude, são características de tolerâncias de forma para elementos isolados, né? Retitude, planeza, circularidade, cilindricidade. Temos o perfil de linha qualquer e o perfil de superfície qualquer, quando associados, né, esses perfis. Para elementos associados, temos a orientação, tem que manter paralelos, perpendiculares ou a inclinação com o grau, né? Então, eu tenho o desenho ali da inclinação igual esse aqui. No valor do lado, eu vou ter o valor da tolerância, vai ter o número de graus que é tolerado para inclinação. E se não tiver indicação já direto, vai ter a letra de referência. Posição. Temos a característica de posição que uma das SAPs tinha, esse desenho. Temos a concentricidade. Salvo engano, eu falei circularidade, mas era concentricidade lá na SAP, tá? Eu lembro que eram 2 círculos, e temos a coaxilidade e simetria, que uma das SAPs também tem esse desenho. Temos com relação ao batimento, se é circular ou se ele é total. Vamos para os exemplos. Retilinidade, o símbolo aqui, ó, é como se ele marcasse, né, com um cilindro em volta. Vamos entrar um por um, Otávio, né? Aqui vai começar. Retilinidade. Você está vendo uma linha reta aqui no meio, azulzinha? Então, eu quero ver a minha retilinidade. Deixa eu ver desse. Aí teria que ser um momento, né? Deixa eu ver. Aí, quão reto é? E de fato, muitas vezes não é totalmente reto. Vou colocar minha mão aqui, ver se consigo pegar um desenho aqui. Não, não vai dar. Vamos imaginar que isso aqui fosse um cabo, né? Aqui, ó. Tô com um cordão aqui do meu crachá.
Eu quero ver quão reto ele está dos meus 2 dedos. Então, o que que eu faria? Igual aqui no desenho, ó. Eu ia ver o tamanho da tolerância e fazer um cilindro em volta. Se ele tocasse alguma vez no cilindro e passasse a área do cilindro, eu tenho que ele está fora da minha tolerância. Se ele ficar contido dentro do cilindro, aí sim eu tenho a certeza de que de fato o meu, como fala, o meu instrumento está respeitando a minha tolerância de retilinidade. Temos tanto para as nossas peças, ó, nossa tolerância é limitada por um cilindro de diâmetro T, especificando o valor de tolerância que é precedido pelo símbolo do diâmetro. É como se eu fizesse uma área, né? Desenhasse uma área por fora dele e visse. Se ele não tivesse reto, ele tocaria nas bordas, né, desse cilindro. Se ele estiver dentro do cilindro, tá tudo ok, tá respeitando tolerância. E também para peças cilíndricas, né? Então, ó, a zona de tolerância cilíndrica, e se for uma peça prismática, a gente tem a área de tolerância prismática. Vamos dizer que eu quero medir a retilinidade desse telefone aqui. Eu ia projetar por fora dele, né? Conforme a tolerância, vamos dizer que ela fosse de 0,5. Então, eu ia pegar desse ponto aqui 0,5 e para cá 0,5 também. Aí eu ia fazer um desenho para ver se ele está contido dentro desse envolto, né? Desse invólucro. É algo um pouquinho do imaginário, mas é basicamente porque é um corpo inteiriço, né? E a gente trabalha na maioria com 3 dimensões. Então eu verificaria se de fato é retilíneo todas as superfícies dessa peça prismática para ver se está dentro da tolerância e aí sim validá-las. Aqui, ó, retilinidade, como que é representada? O símbolo dela e o valor de 0,03. Então, o eixo do cilindro de dimensão 30 milímetros de diâmetro deverá estar contido em uma zona de tolerância cilíndrica de 0,03 diâmetro. Então, é como se ele pegasse, né? Vamos imaginar o corpo ideal, geométrico. Então, ele tem 30, né? Então, desenhei de 30 bonitinho na caneta, no Fusion 360, no SolidWorks, no Inventor. Você desenhou, ele vai estar bonitinho a projeção. É como se você pegasse e desenhasse um pouquinho maior, 30,003, né? 30 milímetros, 0,03 e desenhasse o maior. Então, durante toda essa extensão do meu eixo, ele tem que estar contido nesse espaço de 30,03. Se ele não tiver contido, né, ele estiver passando esse cilindro que eu desenharia maior, no real, aí eu vejo que ele está fora de tolerância. Então, geralmente, para ele estar fora, ele vai estar ovalizado, né, ou desbalanceado, que é o nosso caso dos eixos. Então, seria basicamente isso. Por quê? No computador, a gente, na mão também, a gente desenha bem feito. Agora, para fabricar, não sei se alguém já fabricou e garantir que o eixo, de fato, né, ele não tem momentos de torção, momentos flertores, e ele está retinho, né? Isso aqui já é mais difícil garantir. Por quê? Se o cara pega como fala, uma peça de base para fabricar, ela já está desbalanceada, né? Ou ela já sofreu flexão e alguém entortou ela. Então você já começa o seu processo de fabricação do eixo e no fim vai dar problema com tolerância. Então é basicamente isso. Quais são os problemas? Ah, fiz a montagem do meu eixo com os mancais de rolamento, mancal de deslizamento e está tudo ajeitado. Como que eu monto? Eu garanto a retilinidade da minha peça, venho montando aqui e vou colocar meu eixo. Aí você vê que o eixo não bate, que o eixo não encaixa e você garantiu. Tem alinhadores, né? Pode estar usando uma alinhadora laser, no caso, e o eixo não monta, tá dando errado, tem que movimentar meu mancal. Você faz o ensaio de retilinidade no eixo, provavelmente não vai bater dentro da tolerância. E aí você não monta. Tem que arrumar um eixo, né, que seja fabricado respeitando as tolerâncias aí para dar certo. Esse sinal, Otávio, é o símbolo de retilinidade. Esse tracinho aqui. Ó, planeza já é outro. Tá vendo o símbolo aqui em cima? Ou é para outra aqui, ó. Circularidade é outro símbolo.
E assim vai conforme essa tabelinha aqui. Cada símbolozinho é referente a um tipo de característica tolerada, conforme essa tabela. Circularidade, não, planeza que eu pulei. Então, a zona de tolerância é limitada por dois planos paralelos afastados entre si. Exemplo, eu quero ver se esse aqui é branco. Vixe, até o branco. Quero ver a planeza desse material do crachá aqui, ó, que eu estou passando. Quando você passa o dedo, basicamente você imagina que ele seja bem plano. Ah, tá deslizando bem, não tem muito atrito, ele é plano. Só que se você verificar de perto, eu acho que aqui não vai dar, tem vários arranhões nesse material. Então, esse arranhão, por menor que seja, quando você vai no microscópio, você vê que não é retinha assim, ó, vai tendo formas, vai descendo, vai subindo. A variação é microscópica, mas existe. Então, quando a gente entra nesse tipo, né, de erro de tolerância, você vê que a planeza dele já não vai ser tão alta. Aqui eu usei de exemplo materiais que têm um bom acabamento, né, um crachá, uma garrafa, um celular, mas eu, por exemplo, a mesa que eu estou passando a mão aqui, a planeza dela já não é tão elevada. Dá para sentir nos dedos o nível de rugosidade. Então, de fato, a superfície dela vai ter oscilações, vai estar um pouco mais alto, um pouquinho mais baixo, quando analisado por microscópio. E é isso que a planeza vem para, vem para analisar. A planeza geralmente você vai lá montar, por exemplo, uma base magnética para um traçador de altura. Você tem que ter uma bancada com a planeza elevada. Então você faz a verificação. Geralmente são bancadas de pedra, né? Que a pedra, o nível de dilatação dela é bem pequeno e ela tem um bom nível de planeza. Você pode ir lá verificar, vai ver que a variação é bem pequena. Você monta seu traçador de altura tranquilamente, que não vai dar imprecisão nas suas medições. Então esse é um dos pontos. Outros, superfícies que precisam que deslize bem, né? Que tenha um bom deslizamento, evitar atrito com outra superfície. Então, a planeza a gente analisa também. Então, seria o seguinte, ó, gera dois planos e verifica se ele está dentro, né, dessas zonas limite. Aqui já a aplicação da planeza. Aqui, ó, eu tenho o meu desenho com a planeza tolerada de 0,05. É como se eu traçasse. Está aqui pegar meu crachá de novo, né? Então, eu quero ver a planeza aqui, ó, 0,05 para cima e 0,05 para baixo. Traçaria essas linhas. Analisando, eu colocasse meu crachá dentro desse, já no imaginário, vejo se ele fica contido dentro. Beleza, coube. Então, ele está dentro da tolerância de planeza. Se ele sair fora, né, dessas zonas, significa que ele não está respeitando a planeza ou a tolerância de planeza. Então, são várias tolerâncias de forma. A gente tem outras, ó. Circularidade, né? Justamente avaliar se de fato, né? Vou usar a garrafa de novo aqui. Esse aqui, a circularidade dele tá ok, que é o fundo da garrafa aqui. Se tá ok, então eu coloco aqui, meu, meu raio aqui, ou meu diâmetro é de 20 e eu tenho uma tolerância de circularidade 0,2. Então eu faço uma projeção com 0,2 acima e coloco em volta. Se algum dos pontos, né, aqui do meu círculo tocar nessa zona que a gente fez com a tolerância, ele está fora, né? Está fora da forma geométrica que a gente deseja. Exemplo, aqui já é mais ovalizações. Vou fazer a montagem do meu rolamento novinho, circularidade ok no meu eixo. E você vê que o rolamento não entra, não entra. Se você analisa bem ali com calma, olho nu é difícil, muitas vezes você vê que ele está ovalizado, o seu eixo. E aí isso já é uma forma de avaliar, é por meio da circularidade. Pode ser que não esteja legal e você precise fazer algum trabalho. A cilindricidade seria é a circularidade durante todo um corpo, né? Então, eu vi a circularidade aqui nesse ponto, na ponta. Então, durante todo o corpo, né, vendo a altura, aí entra a cilindricidade, para ver se o cilindro está ok. No processo de fabricação, e aí sim entra já os desbalanceamentos, né? São mais comuns nos eixos aí atacarem a nossa cilindricidade. Esse é o símbolo da cilindricidade e aqui a aplicação, né? 0,04, o símbolo da cilindricidade. Então eu vou pegar aqui aqui é de 20, né? Diâmetro de 20
e eu tenho uma tolerância à cilindricidade de 0,02. Pode ser que nesse ponto aqui que eu estou avaliando no começo, tá ok. Pode ser que no final tá ok, mas no meio não tá. Como se estivesse um pouquinho torto, né? Que a gente chama de desbalanceado. Aqui já para eixos, né? Já utilizando o real. Então a cilindricidade é uma forma da gente fazer a verificação das seções nominais ou seções longitudinais do cilindro correspondentes à conicidade, concavidade e convexidade. E a tolerância admissível na seção transversal do cilindro relativa à circularidade, que é essa aqui, ó. Se eu fizesse um corte e avaliasse, fizesse um corte aqui na minha garrafa, né? Vou cortar essa aqui e vou avaliar esse pedaço aqui. Será que ainda tem dentro da tolerância? Então, onde tudo tiver cilindricidade, né? Considerando todo a área aqui da minha garrafa, e no campo a gente vai avaliar o eixo. Temos aqui de forma simples, né? Então, a zona de tolerância é limitada por duas superfícies tangentes a esferas de diâmetro t, cujos centros estão posicionados. Essas de forma já são mais difíceis. O que que acontece? Muitas vezes a gente tem esse tipo de tolerância aqui para montagem de sistemas. Por quê? Pode ser que você deixe uma folga e seja uma folga ali, fique um vão e entre água, fique um vão e entre as intempéries, entre sujidade. Então, quero que a forma da superfície seja respeitada. Aqui ele usou uma superfície, né, no caso, eu falaria abaulada, né? Mas para que ela respeite esse espaço e que, de fato, exemplo, vamos pegar aqui uma forma de superfície, uma cobertura geralmente de quadra esportiva em escola. Eu monto aqui, né? Vejo que tá plano, aí você já vai usar planeza, né? Fiz toda a planagem do meu piso. Então tá tudo aqui no mesmo nível. Subi duas treliças de 20 e vou colocar as duas apoiadas, né? E o espaçamento entre elas é de 10. Então no 5 é meu ponto central, seria o meu cume, né? A posição mais alta na minha cobertura, pensando na cobertura assim abaulada, no formato de cuia. E aí eu tenho que os dois pontos encaixarem e o meu centro ficar nos 5 metros. Se você tiver uma superfície de forma, né, e não tiver certinha a cuia, o abaulado, esse arco, você vai montar e não vai bater, vai ficar parecendo que está torta, parecendo que tem um defeito, né, na sua montagem, na sua estrutura. Então a superfície de forma é para que seja respeitado e que de fato, né, a montagem dessa superfície, dessa peça, esteja ok. Temos, né? Então aqui, ó, ele usa um exemplo de uma superfície qualquer para a questão desse ângulo mesmo do abalamento da superfície, ó. A superfície com sua tolerância deve situar-se entre duas superfícies envolventes, cujo afastamento é limitado por esferas com diâmetro de 0,3 milímetros, 0,03 milímetros. Os centros das esferas situam-se na superfície geometricamente ideal. Então, eu tracei, meu ponto mais alto tem que estar aqui no meu centro e as descidas, né, tem que estar iguais. Isso garante também, de certa forma, a simetria, né, da nossa estrutura. Por que isso? Se eu não tenho, por exemplo, o meu ângulo formato, vamos usar a cobertura da quadra, e esse ângulo não seja tão crítico, né? Seja um ângulo mais suave, bem abertão. Pode ser que, por um momento, o meu ponto médio não seja o mais alto. E por que que a gente tem a superfície? Para que escorra a água de melhor forma, né? Para a gente ter também uma. Pode entrar a questão solar também, mas o principal é não empoçar água, né? E outra também para ter uma superfície melhor quando ventos fortes chegarem, se for o caso. Então, se eu não tenho ela respeitada, pode ser que em algum ponto eu comece a acumular água lá em cima, né? As não tão inclinadas que eu estou falando. Aquelas bem grandonas, já lembrando para abóbadas, né? Por costumeiramente chamadas. Então, a gente faz isso para garantir que esteja ok. E também questão estética, né? Já pensando no caso, e temos peças que vão trabalhar não só a estética, mas de suma importância ser respeitado para o funcionamento. Paralelismo também, quero que os dois estejam o mesmo espaçamento paralelo, tenha a mesma folga, né, por exemplo, porque se em caso de rotação e um pequeno nível, né, de, vamos imaginar, de desbalanceamento, vão tocar as duas. Então, eu quero que elas estejam com esse nível de espaçamento, paralelas em tais níveis, né?
vamos usar correias, por exemplo, na transmissão de torque. Então, eu quero que a distância paralela entre elas seja respeitada de tanto. Se não, eu tenho risco de uma tocar na outra, atrito e aí maiores danos. Então tá aqui, né, representado dois pontos paralelos, vai ficar muito nisso. Perpendicularidade, que a montagem seja 90 graus certinho, podendo variar no máximo ali 0,05, conforme esse desenho. E aí são vários, né, várias formas. Por quê? Se ele não tiver 100% perpendicular, eu posso vir montar um outro elemento e ele de fato, vamos dizer que vestiria. Vamos usar que é o meu cilindro, eu iria vestir ele ou colocar aqui um rolamento. Aí eu vou tentar tocar na base de baixo, né? Tá aqui meu cilindro. Eu coloco o rolamento aqui, vou tentar tocar na base, ele toca de um lado e do outro não. Então, quer dizer que minha perpendicularidade não foi respeitada, né? Meu ângulo não tá certinho de 90, tá 80 e pouco. Isso atrapalha a montagem e funcionamento. Inclinação da mesma forma, tem que colocar meu parafuso inclinado para fixação com 60 graus, igual aqui. Pode variar em 0,1. Aí eu monto com 58. Vou montar outro elemento, não bate. Não dá, não encaixa. Acontece muito isso aí nas montagens também, de acordo com as tolerâncias que muitos fabricantes, né, acabam, por questões de qualidade, não respeitando. Então não monta de jeito nenhum. Então pode ser que não foi respeitada a tolerância de inclinação. Temos tolerância de posição, essa também é essencial. Eu tenho que fazer um furo ali, ó. Ele tem que estar 50 dessa superfície, tem que estar 25 dessa superfície e um diâmetro de 0,06. Ou diâmetro de 12 com a tolerância de posição de 0,06. Então ela pode variar 0,06 o centro dela um pouquinho para cada um dos lados. Aí o cara foi lá e montou com 1 centímetro de diferença, ficou com 49 dessa superfície que era 50, 49 o centro. Aí eu vou montar a minha outra, né? Coloca ali, faço meu furo, vou montar para prender outra embaixo. Vamos pensar que eu estou montando o meu prisioneiro, no caso. Já não encaixa, já não monta, já fica meio torto, o prisioneiro com grau de inclinação que não era para ter. E aí desgaste, né? Sua peça mal montada, não vai trabalhar conforme projetado, vida útil também não vai ser adequada. E assim vai, são várias. Nós temos, né, as principais, que posição, concentricidade, né? Que é a condição pela qual duas ou mais figuras geométricas, como os cones ou cilindros, são coincidentes. Então, o que acontece? Esses dois aqui, ó, tá vendo que eu tenho dois diâmetros diferentes nesse eixo, né? Tenho aqui um diâmetro menor e um diâmetro maior. Eu quero que os dois estejam concêntricos em 0,03. Então, o ponto de intersecção das linhas determina o centro real do furo, que deve estar contido com um diâmetro de 0,03. Então, eu marquei ali, né? Concentricidade, os centros têm que estar dentro dessa tolerância. Por que isso? Vou imaginar um eixo. Eu vou furar meu eixo e colocar um outro elemento. O meu eixo é vazado, né? Ele é vazado ali no centro. Se eu não tenho concentricidade dos dois, aparentemente seria como se a peça tivesse sido furada no lugar errado. Eu tenho mais massa de um lado do que do outro. Vou colocar aqui um rolamento. Concentricidade. Será que o rolamento teria que ser dois elementos de diferentes diâmetros? Eu vou imaginar aqui, aí eu vou colocar meu rolamento por fora, né? E vou colocar um eixo por dentro. Na hora que eu giro, né? Vamos, se fosse um rolamento no caso, com concentricidade entre as duas faces. Então, na hora que eu girasse, ele ia ter mais massa de um lado do que do outro, e é isso que faz desbalancear. O pneu de carro, né? Aqui já não seria concentricidade falando sobre desbalanceamento. Então, a concentricidade ajuda nisso, a não ter uma diferença de massa entre um dos lados, imaginando num eixo, para causar o desbalanceamento desse eixo. E temos também a simetria. Isso é importantíssimo na questão de montagens também, mantendo a distância adequada entre duas faces, né? Vamos imaginar aqui, fez um corte, ó, e eu tenho que a superfície de cima, aqui, ó, a superfície A e a superfície de baixo, né? Que no caso ele não usou A, né? Aqui pode ser um B. Tem que estar simétricas. No caso ele usou A para essas duas, ó, essa de cima aqui e essas aqui de baixo, ó. Então elas têm que estar simétricas entre elas. O que seria simétrica?
a distância, né, entre as duas não se altera, o desenho é igual. Então aqui, ó, no caso, eu fiz um corte na zona central, né, no centro da minha peça. Na hora que se eu repartisse, os dois lados têm que ser iguaizinhos, né, tem que ter as mesmas dimensões para que esteja respeitando a tolerância. Normal para eixo, vou usar eixo de novo. Todos os instrumentos rotativos têm que ter boa simetria, né? Imagina eixo, imagina um mancal, imagina um rolamento, para que eles não girem de forma desbalanceada, porque é isso que faz desbalancear. No pneu do carro, trazendo aqui para o nosso dia a dia também mais comum, o pessoal coloca pesos, né, para balancear de volta esse eixo, porque o centro de massa dele não é igual ao centro real da nossa roda, seria o caso. Ele vai colocando pesos para balancear e que o centro de massa fique o mais equalizado possível. Esse aqui é um pouco menos palpável, eu acho que no presencial vocês vão conseguir pegar melhor ainda essa questão de tolerâncias. Eu vou procurar alguns vídeos aqui para colocar para vocês lá na plataforma também sobre esse tipo de tolerância. Acho que na projeção, alguém fazer uma projeção num 3D, eu creio que vai ficar mais fácil a gente entender qual que é cada uma. Lembrando que isso aqui tem o material no nosso livro, pedi aí, né, para vocês e mantenham-se, né, estudando, porque lá tem bastante coisa. Eu creio que isso aqui vai precisar, sim, de uma releitura para um melhor entendimento e vendo essas figuras de fato lá no nosso material. Certo, senhores? Beleza. Aproveitar. Ô, Guilherme, se puder liberar sua câmera aí, só dar um recado aí para os senhores. Nós vamos ter uma mudança de tutoria. Eu tô por hora, né, me desligando aqui do Senai por questões de saúde. Então, essa é a minha última semana aqui no Senai e o Guilherme vai vir a ser o novo tutor de vocês, né? O meu caso mesmo não é nada diferente, não, é saúde mesmo, não tem como eu continuar. Gostaria muito, né? Para mim foi bastante enriquecedor. E agradecer vocês por tudo somatório, né? As últimas aulas aí, vocês me salvaram bastante, o pessoal no CAD de Simo lá ajudando, e as outras demais, né? Então, agradecer os senhores aí. Na próxima semana eu ainda estarei, mas como ouvinte com vocês, o Guilherme já será o nosso novo tutor. Então, aqui no Senai tem uma grande benesse que sempre as mudanças são para melhor. Então, quando troca, é mais ou menos quando o Barcelona tinha o Messi no banco e o cara ia entrar, entendeu? Então, o Guilherme vai vir para somar com vocês aí, cara muito safo, preparado, com certeza vai engrandecer muito, né, as aulas e vai ter tudo para ser melhor ainda do que eu fui. Então, aí vocês recebam bem ele, né? Infelizmente, eu não vou estar mais no sistema do Senai e de fato aí, né? Vou estar fazendo essa transição com o Guilherme e agradecer vocês, a cada um de vocês aí pelos momentos que tiveram e de verdade gratidão pelos aprendizados que vocês me passaram, porque para mim, né, cada vez que vocês vêm, né, eu aprendo muito com vocês, de fato, como a gente começou lá na primeira aula, no nosso primeiro bate-papo, no nossa ambientação, aula inaugural, creio que foi dessa forma, né? E de fato, né, eu aprendi muito com vocês, Otávio, e dessa vez eu tô indo mesmo. Eu tive, já não é muita questão, mas é um problema na coluna, eu não consigo ficar sentado mais tanto tempo. Eu vou ter que fazer alguns tratamentos aí e não vou conseguir seguir. Aqui não tem como trabalhar em pé, né? Tem que dar aula sentado no computador, mas de fato esse foi o que ocorreu comigo e eu vou ter que buscar tratamento agora. Então por isso que eu estou me desligando nesse momento é por questão de saúde, e senão não vai adiantar nada, né? Precisar já te contando o que de fato ocorreu. Mas aí ficam minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir, eu vou deixar aqui. Vou voltar a usar um Instagram, né? Eu vou deixar o arroba aqui. Tem LinkedIn também, uso bastante. LinkedIn, se vocês puderem participar, tem sempre precisando de gente, né? Gente qualificada, gente boa, gente que está buscando. Creio que quase todo mundo aqui está dentro do mercado de trabalho, mas lá sempre a gente tem, né? Boas indicações, colegas aí de RH e tudo mais para gente. Certinho, senhores?
Passar a palavra aí para o Guilherme se apresentar um pouquinho e na próxima semana ele estará no comando. Obrigado. E aí, pessoal, boa noite. Como vocês estão aí? Estão bem? Como o Everton comentou aí, vou assumir a tutoria da turma de vocês. Espero que a nossa trajetória seja muito boa, né? Seja é, com muito conteúdo benéfico tanto para mim quanto para vocês. O Everton já comentou da turma de vocês para mim, citou vários pontos positivos aí. Espero que a nossa trajetória seja muito boa. Eu vou disponibilizar para vocês assim que eu assumir a tutoria de fato, meu número corporativo para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem de conteúdo. Certo? Eu tô olhando que esse número corporativo é novo. Eu não tinha esse negócio, não. Tô falando pra vocês que quando muda é para melhor, ó, tem até número corporativo para falar mais fácil. Continua, Guilherme. É, vai ter o chat também, né, do próprio Aba para vocês entrarem em contato comigo, mas se vocês precisarem de algo mais urgente, pode entrar em contato pelo WhatsApp também. Vou estar à disposição para vocês aí das 13 horas às 22 horas, de segunda a sexta-feira. Vocês podem mandar mensagem antes, né? Só que na maioria dos casos eu vou responder a partir do período de 13 horas. Então, pode contar comigo aí para tudo que vocês tiverem dúvida aí e vamos juntos. Pessoal, só lembrando uma coisa, o Guilherme falou e é verdade. Eu dei um feedback muito positivo de vocês, o que de fato, né, sem demagogia, vocês são uma turma que realmente busca, né? Pessoal que tem muita proatividade, tanto é que o C abriu hoje e já tem gente respondendo no fórum, então isso demonstra que vocês realmente, né, estão querendo de fato e o Guilherme vai vir somar cada vez mais aí. E Só não desejo para pode queimar a vocês. língua do professor, né? Exatamente, ó, eu já deixei um bom, mas não vou queimar não, vai ficar tranquilo, gente. Essa galera aqui Não, já tá validada já. A turma é bastante muito gente boa na mesmo. web tá caminhando São, bem. são bons mesmo. Pessoal, então é isso. Gratidão aos senhores pelos aprendizados, momentos que nós vivemos juntos aqui, né? Desejar a todos bom futuro, sucesso, que a gente se encontre aí no mercado de trabalho, que eu vou estar presente com certeza, cada dia mais. Possamos ser colegas aí, né? Vocês vão no técnico, depois engatem no superior, numa engenharia e vão embora e a gente vai seguindo aí a vida que segue, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Com Deus aí, sucesso para todo mundo e até a próxima. Valeu. Valeu, professor. Com Deus. Tchau, tchau. Falou, professor, com Deus também, viu? Melhoras, professor. Obrigado, obrigado. Valeu, Tchau, tchau. professor. Obrigado aí, viu? Melhoras. Obrigado, Leonardo. Com Deus, hein? Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês, hein? Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Falou, com Deus também, professor.